Uma alternativa para aproveitar a terra entre as culturas de verão e inverno é a silagem de grãos. Resultado da conservação de cereais úmidos através da fermentação, a silagem de grãos úmidos serve como alimento para os animais. Além disso, essa prática garante um bom rendimento das próximas safras, porque o solo permanece forte durante o ano inteiro. Hoje nós vamos conhecer um projeto que estuda o valor nutritivo e analisa a produtividade de silagem de cereais de inverno. Fique com a gente, porque a Universidade Aberta está só começando. O projeto de pesquisa que vamos conhecer hoje tem como objetivo estudar o valor nutritivo e analisar a produtividade de silagem de cereais de inverno. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o coordenador do projeto, o professor doutor da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Renato Fontanelli. Mas antes disso, confere aí uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Você costuma consumir leite? Pasteurizado, em pó, desnatado ou integral, ou ainda longa-vida? Não importa o tipo, o que vale é incluir na alimentação. A nutricionista Valéria Hartmann explica por que os nutrientes encontrados no leite são fundamentais para a saúde do ser humano. Bom, os produtos, o leite e os produtos derivados do leite, eles são alimentos extremamente importantes na nossa alimentação diária, uma vez que eles são fontes de vários nutrientes. Nós podemos destacar as proteínas, né, que ele é fonte de proteínas, de carboidratos e de lipídios. O consumo dele, então, é indicado, né, diariamente. Na questão dos lipídios, a gente tem gorduras saturadas e gorduras insaturadas, então é importante que se consuma, né, as pessoas que têm problemas, que consumam leite com menor teor de gordura. Nós temos muitos minerais presentes no leite e a gente pode destacar, então, o cálcio, que nós precisamos de 1000 miligramas de cálcio diariamente na nossa alimentação. Nós temos o fósforo também, que é outro mineral que está presente no leite, o zinco, potássio, e nós temos alguns outros minerais. Além disso, nós temos algumas vitaminas do complexo B também. Hoje, o Brasil é o 4º maior produtor de leite do mundo. Mas, apesar dessa colocação, o país ainda depende da importação para suprir o mercado interno. O consumo per capita de leite no país é de 128 litros, incluindo derivados como leite em pó, queijos, requeijão, iogurte, leite fermentado e outros produtos lácteos. Parece muito, mas ainda estamos abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde, que é 200 litros por ano. Apesar da recomendação, o consumo do leite não é unanimidade entre os profissionais da área da saúde. Mas será que realmente há só benefícios no consumo de leite? A exclusão da lactose da alimentação para pessoas em geral, então não existe nenhuma comprovação de que isso realmente seja necessário ou seja benéfico para a saúde. Dá para viver sim, com certeza, né? Mas é preciso aí ter alguns cuidados, então é importante que as pessoas procurem um profissional para que se possa buscar outras alternativas, né, outras fontes de cálcio para suprir essa necessidade, além de outros alimentos que tenham proteínas, então que tenham os nutrientes que a gente tem no leite. Tudo bom, professor? Tudo bem. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Professor, o que é a silagem? Para leigo, para quem está nos assistindo e não trabalha com essa área. Bom, silagem é uma forragem. O que é forragem? É um alimento utilizado principalmente para grandes animais, né? Ruminantes, né? No caso, vacas leiteiras, bovinos, equinos, aí vão diminuindo os animais aí, ovelhas, cabritos, né? E é um alimento conservado, consequentemente ninguém gosta não prefere consumir alimento conservado, né? Prefere in natura, nós mesmos, né? Como a silagem faz essa conservação do alimento? Eu vou continuar ainda na primeira parte, né? Veja bem, é uma forragem conservada na forma anaeróbia. É como se fosse vamos dizer, uma conserva fechada, né?
E como isso pepino, é ovo. uma coisa nesse sentido, só que é feita em grande escala, no caso em silos, né? São armazéns, tem vários tipos, né? Desde abaixo do nível do solo, às vezes a gente chama de silos trincheiras, né? Revestidos ou não, enfim. No mínimo ele tem que ser isolado mediante um filme plástico, né? Então essa forragem é cultivada no campo e aí o tema é sobre cereais de inverno, né? Quais são os cereais de inverno? Aveia, trigo, cevada, triticália, né? São culturas, então, gramíneas cultivadas durante o inverno e o foco principal é a produção de grãos. Né? O trigo aí todo mundo consome diariamente, né? Mas também a cevada, a grande maioria não dispensa o malte, né? Cervejeiro, né? E esses alimentos aí são também cultivados para produzir forragem, principalmente para gado de leite, né? Já que gado de leite nós fizemos 2 safras diárias, né? Cada ordenha que a gente faz, uma ordenha pela manhã, outra pela tarde, né? Não deixa de ser uma colheita de leite. E para que essa colheita de leite seja eficiente, eu preciso ter uma dieta ao longo do ano. Então, o alimento de menor custo que tem é o próprio pasto, ou seja, poderia ser o próprio trigo, aveia, enfim. In natura, pastejada, né? Só que, veja bem, nós não temos um clima uniforme, ou seja, as condições meteorológicas não são uniformes ao longo do ano. Nós temos temperaturas elevadas, nós temos deficiência de chuva, né? E temos o próprio ciclo dessas culturas que são anuais. Nós estamos falando de cereais de inverno. Sim. A silagem tradicional é a silagem de milho, que é cultivada no verão, só que o milho, o principal produto é o grão e nós temos 2 cadeias de produção animal muito competitivas, que é aves e suínos. Que se alimentam do grão. Por outro lado, nós temos terra ociosa no inverno, conforme foi colocado na abertura, né? E nós temos atualmente mais de 80% das terras de inverno com utilização secundária. O que seria a utilização primária, principal, é a produção de grãos. Como nós temos terras, então, disponíveis, né, num ambiente favorável à produção, há essa possibilidade, então, de produzir alimentos, né, ou seja, gerar renda para alimentar esses animais. Professora, eu vou lhe fazer uma pergunta que pode parecer ingênua ou óbvia, mas eu vou lhe perguntar, porque eu passo por pressuposto de que se eu não entendi, quem está em casa pode ser que não tenha entendido também. Vamos lá. Uma plantação de milho, né? Certo. Ou de aveia, que é um cereal de inverno, né? Eu planto aveia, colho a aveia e destino para a indústria, né? Que vai produzir a aveia que nós vamos consumir na nossa casa, o grão, ou o trigo, né? Sim. A silagem é feita com o quê? Com o que sobra? Não. Não. A silagem pode ser feita antes até de emitir a inflorescência, a panícula ou a espiga, né? A gente chama de silagem pré-secada. Nós podemos fazer silagem de planta inteira, né? Quando chega num estágio de desenvolvimento adequado, nós colhemos aquela forragem, é triturada e assim armazenada, né? Como podemos fazer a silagem só de grãos. Então ela é bem ampla, né? Na verdade, a silagem é o processo em si, né? É a forragem que passou por um processo de colheita, trituração, armazenamento, né? E aí vai ocorrer uma fermentação e depois utilizado. O que é a safra plantada para a silagem, ela só é destinada à silagem? É só para a silagem, né? É uma cultura específica, né? Compreendi. Embora possa dizer assim, olha, o grão que é destinado para a indústria vai ficar só palhada lá no campo, né? Então ela não serve, é um alimento grosseiro, né? Tá certo? Entendi. É diferente. Então nós cultivamos áreas especiais para colher para silagem. E esses grãos de inverno cultivados para silagem, eles têm algum cuidado ou alguma semente que é especial para isso ou não? É a mesma que é usada para a indústria? Nós podemos utilizar as mesmas cultivares que foram desenvolvidas para a indústria, né? Mas temos também uma linha alternativa, ou seja, investigação especial para silagem, né? Que normalmente acaba tendo algum diferencial. Por exemplo, são plantas mais produtivas em termos de biomassa total, não é isso? Principalmente quando a gente quer maximizar a colheita, né? O volume de forragem. Por outro lado, se a gente prioriza uma silagem de melhor conteúdo ou concentração energética,
poderiam ser as mesmas variedades tradicionais lá que são utilizadas para colher o grão, no caso para malteação de uma cevada, né? Colher o grão de trigo, né? Para panificação, basicamente, é o foco principal. Ou também, no caso, falei da aveia, falei do trigo, falei de cevada. Tem outra cultura que é um híbrido entre centeio e trigo, que é o triticale, né? Então, todas essas gramíneas de inverno. A princípio, quanto mais grão produzir, melhor vai ser a silagem. O valor nutritivo da silagem. Principalmente em termos energéticos, né? Já que silagem é um volumoso que a gente visa suprir uma parte importante da dieta, normalmente de maior custo, né? Principalmente no nosso ambiente, que é a energia. Bom, agora que nós entendemos o que é a silagem e no que consiste a importância dela na alimentação dos animais, nós vamos fazer um intervalo para voltar a conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes do intervalo, nós vamos conferir o depoimento da Valdéria Biazus, que trabalhou na pesquisa em seu doutorado. Esse projeto ele foi importante e é muito importante para nós acharmos novas alternativas para a utilização dos cereais de inverno para alimentação animal. Trabalhando com esse projeto, a gente viu que consegue se reduzir os custos e ainda cobrir o solo em períodos de ociosidade. O trabalho de pesquisa na pós-graduação ele é importante para nós termos novas alternativas, maior conhecimento sobre o processo de produção, tanto agrícola quanto na pecuária, no meu caso. E a pesquisa, ela, além de a gente ter novas alternativas, nós crescemos intelectualmente e como pessoas. Estamos de volta com a Universidade Aberta. O tema de hoje é um projeto de pesquisa que estuda o valor nutritivo e a produtividade da silagem de cereais de inverno. Estamos aqui no estúdio com o coordenador do projeto, o professor doutor da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UPF, Renato Fontanelli. Mas antes, a gente vai te mostrar um pouco mais sobre os cereais de inverno. A soja e o milho são culturas muito importantes para o Brasil. Mas não é só isso que se resumem as nossas safras. Na rotação de cultura, as propriedades rurais assumem uma aparência diferente. Os campos de canola e girassol deixam a paisagem muito mais bonita e as plantações de aveia e trigo tomam conta da terra até perder de vista. Essa prática traz benefícios para a natureza, porque diminui o estresse sobre o solo e a planta. Isso sem contar a redução na emissão de gases de efeito estufa e o uso da terra durante os 365 dias do ano. Professor, então agora vamos um pouquinho aos resultados a que o projeto chegou a partir então do estudo da produtividade e dos nutrientes das silagens produzidas aqui na nossa região, ou está falando do estado todo? Dá para dizer do sul do país, principalmente, embora possa ser além do sul do país. Nós temos como característica a região subtropical brasileira que chove o ano todo, né? E é aí que permite o duplo cultivo, né? No caso foi salientado o milho e soja como principais culturas de verão, e durante o inverno há a possibilidade aqui no sul do país de nós fazermos uma safra extra, né? Já que nós temos chuva natural. No Brasil tropical normalmente se faz uma safra no período das águas, né? Faz uma safrinha, mais culturas de verão. Só no sul do país é possível produzir eficientemente, em grande escala, cereais de inverno, né? O restante do Brasil precisa irrigação. A irrigação, ou busca muito daqui? Não, veja bem, todo o trigo que nós produzimos aqui no estado do Rio Grande do Sul é mais do que o dobro do necessário para os gaúchos, né? Então nós somos tradicionais exportadores de trigo, né? E aí a demanda brasileira é o dobro daquela que nós conseguimos produzir, né? Então tem todo
uma explicação macroeconômica por que nós não ampliamos a produção de trigo, né? Nós importamos trigo por moeda de troca, principalmente com a Argentina, né? Então nós vendemos para a Argentina principalmente eletrodomésticos, automóveis, e tem que importar alguma coisa. O que nós importamos é carne, leite, trigo, né? Que é uma matriz produtiva semelhante à sul brasileira. Então nós somos privilegiados nesse sentido. A nível mundial, essa faixa de terras, né, mais ou menos de latitude, a gente diz a região subtropical, né? O trópico é o paralelo 24, né? Então aqui nós estamos aproximadamente de 30 graus de latitude sul. Somos beneficiados por esse clima. Exatamente, um ambiente muito favorável para fazer o que nós quisermos, na verdade, que existe de bom no mundo, né? E é essa prática que permite toda essa diversificação que nós temos, né? Essas culturas que nós cultivamos no inverno, aqui nas nossas condições, na verdade são culturas de verão em zona temperada, né? Porque o que é o inverno? Vamos pensar lá em Nova York, no Canadá, o inverno é gelo. Não produz, né? Então, no período quente, eles fazem essas culturas, fazem uma safra, ou fazem de milho, ou fazem de soja. E tem que fazer o suficiente para armazenar. Exatamente. Então, e não tem terra suficiente para isso. É outro sistema. Né? Até o próprio sistema produtivo nosso permite ter os animais a campo o ano todo. Países frios normalmente tem que estabular e fornecer o alimento. Daí que vem também vamos dizer, as principais tecnologias, né? Quem desenvolveu foi os países frios, né? Tem que armazenar alimento muitas vezes para 6 meses para os animais. Enquanto a gente tem alimento in natura. Nós podemos ter alimento in natura, embora tenhamos períodos, conforme eu coloquei, de déficit, né? O fato de resistir ao frio, no nosso caso, né? As culturas estão expostas no ambiente, não quer dizer que seja o ótimo de crescimento, né? Elas resistem, elas produzem, né? Mas produzem uma taxa de crescimento menor quando comparada com a primavera. A gente fala de espécie de inverno, mas na verdade a principal estação de crescimento das espécies de inverno é na primavera. É na primavera. E o que o projeto de pesquisa conseguiu, então, observar durante o estudo? Veja bem que nós temos várias espécies, né, de inverno, né? A mais comum para alimentação animal é a aveia, só que a aveia para alimentação, para pasto, é uma aveia preta, uma aveia que produz pouco grão. Então, para nós melhorar a qualidade de um produto, nós temos que otimizar a produção de grãos em relação à biomassa total, né? Grão a parte da planta como um todo. Então, essa relação grãos restante da planta que determina a concentração de nutrientes digestíveis. E é nesse sentido que a gente investiga, né? Nós trabalhamos com aveia branca, com trigo, com cevada, com triticale. Nada um desses produtos foi destinado para alimentação animal. Foi destinado para alimentação humana, né? Nós somos demandantes disso aí. Então, qual é o mote, assim, E os nutrientes que o animal precisa não necessariamente são os mesmos que os nossos? São os mesmos. São os mesmos. Só que em quantidades diferentes, em proporções diferentes, e cada classe animal tem a sua demanda, né? Por exemplo, uma vaca de leite não necessita, na mesma proporção, os nutrientes de uma ave de postura, né? Então, tem dentro de gado de leite, né? Vamos pegar até as vacas de elevada produção de leite, com gestação, né? São as mais demandantes em termos de nutrientes. E temos vacas, por exemplo, que só manter o peso é suficiente, né? Novilhas, por exemplo, ela tem uma demanda de nutrientes total menor do que vacas produtivas. Como nós temos uma genética de elite, né? Nós temos campeões aí de produtividade, né? Por exemplo, nessa última Expo Inter, a vaca que ganhou o concurso leiteiro, produziu mais de 70 litros de leite por dia, né? E já teve situações parece assustar, né? Mas a nível mundial é possível recordes aí acima de 120 litros de leite por vaca dia. Mas isso tem um impacto da alimentação, então? Exatamente. É claro que isso a gente está colocando como recorde, né? A realidade do nosso produtor aqui... Média, a realidade média. A sul brasileira é em torno de 10 litros de leite por vaca dia. E a brasileira é em torno de 6 litros. Veja, a sul brasileira nós temos praticamente o dobro da brasileira. Exatamente porque nós dispomos de mais alimento, né? A possibilidade de produzir alimento durante o ano todo. E a silagem, ela não reduz o nutriente? Então, o nutriente, quando a planta é colhida, ela tem um valor nutricional e após a silagem, para consumo, ela cai esse valor ou não? Veja bem, o termo técnico correto chama conservação de alimentos. O máximo que pode fazer é manter.
A partir do momento, é tipo o leite, lá eu tirei do ubre da vaca, da teta, só pode piorar. Não tem como melhorar, a não ser que tu coloque aditivo, né? Então, a mesma coisa acontece assim. O fato de eu colher, tem perdas no campo, né? De sair do campo até chegar no armazém. Tem o processo em si de conservação. Veja bem, é um processo anaeróbio. Por mais que a gente use técnicas de compactação, sempre fica um pouco de oxigênio. Enquanto não gastar esse oxigênio, vai ocorrer respiração. Respiração é gasto de energia aproveitável para o animal em calor, né? Então é perda, a gente chama assim, perda bioquímica. Então esse processo tem que ser muito bem feito para perder o mínimo nessa respiração. E aí sim, uma vez exaurido o oxigênio, vai estimular os micro-organismos, né, a converter então parte do açúcar, parte dos nutrientes em ácido lático. É como se a gente diz assim, como é que a gente conserva um pepino lá? Não bota lá vinagre? Sim. Então, acidifica aquele meio, né? Para não desenvolver fungos, leveduras, enfim. E para durar muito mais tempo. Exatamente. Então, é similar a isso aí. Veja, eu gasto um pouco de açúcar, que a própria planta tem, para produzir um pouco de ácido lático, principalmente. Para preservar a planta. Para baixar o pH, ou seja, acidificar, e aí sim você tem a tua conserva pronta lá. Né? Então, num ambiente vedado. A partir do momento que eu abro o silo, começa a entrar em contato com o oxigênio. Então, todo dia a gente tem que estar tirando uma fatia e dando para os animais. É como se a gente tivesse uma torta, né? E entre o momento em que a gente guarda os alimentos, né, e começa a utilizá-lo, precisa de um tempo mínimo entre guardar e começar a utilizar ou não? É variável, né? Mas precisa aí pelo menos uma semana, 10 dias, né? Mas normalmente o produtor deixa mais, deixa 3 semanas, 4 semanas antes de começar a abrir o silo, né? Mas se ele não necessitar, pode ficar hermético ali, ficar 6 meses sem abrir, não tem problema. As perdas são mínimas, né? Uma vez estabilizada lá a forragem, a silagem está conservada. Então é um mínimo de ação de micro-organismos, né? Então aumenta a flora microbiana para gerar esse ácido e ao mesmo tempo essa acidez faz com que paralise o crescimento desses micro-organismos, né? E aí que a gente diz conservado. Então a atividade biológica, uma vez atingido esse pH baixo, é mínima. Então as perdas são pequenas. Baixíssimas. Bom, nós vamos agora conferir quais as motivações para o Arthur Klein colaborar com o projeto. Esse projeto tem relevância em 2 aspectos, principalmente. Um deles é a baixa utilização da área agrícola no Rio Grande do Sul no período de inverno. Durante o período de verão, o Rio Grande do Sul cultiva aproximadamente 6 milhões de hectares de soja, milho, arroz e feijão. Porém, no inverno, essa área cultivada não passa de 1 milhão de hectares. Então nós temos aí 5 milhões de hectares sem utilização para a produção de alimentos. E o outro aspecto é a alimentação animal, né? E a produção desse alimento pelo próprio produtor, visando um menor custo de produção do leite e da carne. A silagem de cereais no inverno é uma alternativa para se utilizar esse solo ocioso, né? Que não se cultiva no inverno. Professor, o senhor está dizendo que o Arthur está fazendo o programa de mestrado dele, né, cujo foco, vamos dizer, a dissertação de mestrado dele é avaliar silagens, né, com foco em aveias, né, aveias brancas. E nesse sentido, professor, a partir do projeto, então, de que forma o projeto olhou para a questão nutricional, né? Mediu os nutrientes em relação ao consumo, em relação à colheita? Veja bem, nós aqui na Universidade de Passo Fundo dispomos de um complexo de laboratórios, né, que é no CEPA, né? Um dos laboratórios é de medição, estimativa, né, avaliação de alimentos. No caso, né, nós temos um laboratório que nós podemos chamar de nutrição animal, que determinamos lá qual é a concentração de proteína, de energia, de fibra, né, de minerais, né? Então, a partir dessa composição que é possível tu formular uma dieta, né? Então, o animal normalmente come proporcional ao seu peso, né? Num primeiro momento, assim, né? E a capacidade de produção, né? Então, a vaca que produz 20 litros precisa menos alimento que a que produz 10, né? Nós temos animais muito produtivos. Mas o foco principal, assim, que a gente poderia deixar é que
nós temos assim uma grande oportunidade de ampliar a utilização, né, de maneira eficiente durante o inverno. E aí passa por alimentação, produção de alimentos, né? Nós temos no estado do Rio Grande do Sul em torno de 1,5 milhão de vacas de leite, com mérito genético, né, com potencial de genético para produzir, por exemplo, 30 litros de leite. Então a pergunta, por que estão produzindo 10? 30 litros de leite por vaca dia. E nós estamos produzindo média, né, 10. Muitos produtores podem estar pensando assim, eu tenho com média 18, 20, né? Bom, se um tem 20, outro tem 5 e tal, mas a média é 10. E como a nossa genética é elevada, o que falta? Falta alimento. E como nós temos ociosidade durante o inverno, né? Veja, o Arthur salientou ali que nós juntamos toda a área para a produção de grãos, de trigo, de cevada, de aveia branca, né? Esse grão para alimentação, então, que pode ser uma parte para animais, mas também alimentação humana, no caso do trigo quase a totalidade é para alimentação humana. Veja que nós temos aí, ele colocou ali 5 milhões de hectares. 5 milhões de hectares nós temos só nas terras altas, que se diz, né? O arroz ele colocou junto ali, o arroz normalmente é o arroz de inundação, arroz irrigado. Que né? a gente alaga, né? Exatamente, e que o Brasil é líder, o Rio Grande do Sul produz em torno de 80% do arroz para o Brasil todo, né? Então, nós somos assim muito expressivos na cultura do arroz. Mas tirando essa área que está mais na metade sul do estado, né? Aqui no norte do estado nós cultivamos soja e milho. E para cada 5 hectares de soja e milho, nós estamos cultivando 1 para a produção de grãos. O restante nós temos que cobrir o solo, né? Veja que o sistema de produção hoje, que a gente diz assim, convencional, na verdade, antigamente chamava convencional lavração de solo. Hoje o convencional, o predominante é o plantio direto. E um dos pilares do plantio direto é cobrir o solo, mas fazer rotação de culturas. Isso. Só que nós temos animais dependentes de alimento, que podem responder mais, né? Temos terra disponível, temos temperatura, temos água, nós temos que, na verdade, divulgar mais, né, essa tecnologia. E eu aproveito aí a oportunidade de dizer que esse programa, conforme foi colocado, vai orar na segunda-feira, né? Isso. Na terça-feira nós temos um dia de campo na Embrapa Trigo, aqui do lado, né? Cuja a universidade participa também, né? Que vai tratar exatamente sobre planejamento forrageiro, sobre silagem de grão úmido, né, de cereais de inverno, né, e também o aspecto relativo à conservação de solos. Então, aproveito o recado, quem tiver oportunidade, né, quiser acompanhar na Embrapa Trigo, que é do lado do campus da universidade, né, na BR-285, e que nós estaremos satisfação de recebê-los lá, para conhecer, né, isso não é só para produtor de leite, né, é para estudantes, para técnicos, né, para profissionais de ciências agrárias. Na verdade, até vamos dizer, quem está ouvindo aí, que é curioso, pode participar, vai ser bem-vindo, né, e vai ser repetido. Para ter uma ideia, nós vamos ter 8 estações, né, simultâneas. Então, daria para atender mais ou menos 200 pessoas aí a cada 20 minutos, né? Meia hora por estação aí. Em outras palavras... Onde esse processo é demonstrado. Vai passar em 4 estações e vai ter uma dinâmica. Como é que faz essa silagem? É claro que agora não é silagem de grão, né? Porque nós não temos ainda a fase do grão seco, próximo a seco lá, né? Grão pastoso, grão em massa, aí, que é o estágio correto, né? Nem vão fazer silagem de grãos úmidos, né, que teria que colher o grão e triturar, e sim de planta inteira com pré-murchamento, ou seja, ela tem muita umidade ainda, se corta essa forragem, deixa emurchecer, diminui um pouco a umidade, e aí sim se tritura e se armazena, né? Muitos produtores aí, ou mesmo curiosos, já viram aquelas bolas que tem às vezes na beira da estrada branca, né? Sim. Aquilo ali é uma forma de silagem. Aquilo a gente chama muitas vezes o produtor bola de feno. Na verdade, feno é um alimento seco, né? Se tem aquele plástico por fora, é sinal que aquilo é para não ocorrer a entrada de oxigênio, né? Então, na verdade, é uma silagem que a gente chama pré-secada, tá certo? Então, é uma tecnologia... Existem muitas tecnologias para fazer com o mesmo objetivo. Eu estou trabalhando, para ter uma ideia, aqui entre universidade e Embrapa há 40 anos nisso aí, a gente, cada aluno que a gente acaba viabilizando, aí no caso vocês entrevistaram a Valdéria, né, que é uma recém-doutora, né, o Arthur Klein aí, que está em andamento, né, cada passo que a gente dá em rumo ao conhecimento amplia o leque, né, e é mais ou menos assim, o conhecimento é um raio,
não é isso? O desconhecido, a ignorância é o círculo, né? Toda a superfície. É o todo. Então, se eu te chamar de ignorante, você pegue como elogio, né? Ignorar significa que você ampliou o teu raio, né? E a gente vai ampliando, a partir do momento que sai lá da iniciação científica, do mestrado, do doutorado, né? Vai ampliando o desconhecido. E, por outro lado, nós temos aí um país jovem, não é isso? Nós estamos numa universidade formando recursos humanos, né? E a nossa missão é essa aí mesmo, né? Auxiliar, vamos dizer, o país a desenvolver, gerar recursos humanos, né? Minimizar o esforço do produtor lá no campo, né? E, como nós falamos, aí, né, sempre no sistema sustentável, no sentido amplo, não só econômico, mas também ambiental. E isso aqui é uma partezinha daquilo que se faz aqui nessa região, que é riquíssima, né? E nós temos muito a evoluir. Professor, muito obrigado. Acho que essa sua fala final traduz o próprio sentido da Universidade Aberta, que é compartilhar um pouco com as pessoas essa caminhada que os alunos, professores e que o conhecimento faz dentro da universidade. Valeu. Bom, seja bem-vindo numa próxima oportunidade. E você pode assistir a nossa reportagem em nosso site, nextdoor.com.br, e nossos programas na íntegra disponíveis em nosso canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem. Eu te espero. Até lá!